Calma que isso daqui não é um vídeo repetido. Parece um Fiat Fastback 1.0 turbo normal, mas não é. Esse daqui é híbrido. E ele tem uma missão muito importante junto com o Fiat Pulse, que é normalizar o carro híbrido no Brasil. Basta fazer pensar da seguinte forma. 22 anos atrás lançaram no Brasil o primeiro carro flex, o Volkswagen Gol. E isso logo se tornou uma regra no mercado. Hoje a gente nem fala quando o carro é flex, a gente fala quando o carro é gasolina, porque é a exceção. E a missão desses carros é fazer justamente isso. Pegar carros que nós já conhecemos, que vendem muito bem no Brasil, e transformá-los em híbrido. E você não vai ter nem opção de escolher entre a versão normal e a versão eletrificada. Já vou adiantando que esse daqui é um Fastback Impetus, mas tanto a versão Audace quanto a Impetus, tanto no Fastback quanto no Pulse, passam a ser vendidos a partir da linha 2025 apenas com essa eletrificação. Eles são o que podemos chamar de MHEV, ou híbrido leve. Mas você sabe o que é um híbrido leve? Eu particularmente estou bem longe de ser um híbrido leve. Mas antes de seguir, eu só te peço para se inscrever aqui no canal da Quatro Rodas, se você ainda não fez isso, ativar as notificações de novos vídeos clicando no sininho aqui embaixo e apontando o seu celular para esse QR Code. Aqui do lado você pode assinar todo o nosso conteúdo, assinar a revista para chegar na sua casa e também ter acesso ao nosso acervo digital com todas as edições publicadas desde 1960. São quase 65 anos fazendo isso aqui. A minha intenção aqui não é apresentar o Fiat Fastback, porque a grande novidade que podemos ver aqui do lado de fora é, na verdade, essa cor, que é a cor que foi utilizada lá no lançamento do Fiat Pulse. Ela volta agora, azul Amalfi, mas ele tem um sistema de eletrificação mais leve e mais simples. E a minha intenção é te mostrar como que isso funciona em um carro convencional. Então, deixa eu te mostrar só um detalhe na traseira e depois a gente tenta entrar nos meandros técnicos desse carro. Eu já girei esse Fiat Fastback porque não tem muito o que mostrar num Fastback 2025. É até interessante que uma tecnologia seja introduzida num carro que nós já conhecemos bem, já dirigimos bastante e já vemos bastante na rua. Então, para reconhecer essa versão eletrificada, você pode observar a cor, que na verdade é só uma opção, esse azul Amalfi, que é aquela cor que foi usada no Pulse no lançamento, saiu do catálogo e agora retorna nas versões híbridas. É uma cor interessante, faz essa relação entre a eficiência de combustível, a redução de emissões, com a eletrificação, enfim. Mas a única forma de você realmente reconhecer qualquer carro desses, a partir de agora, eletrificados, é essa plaqueta aqui, T200 Hybrid. É assim que eles chamam a tecnologia. E aí vale também explicar o que é um carro híbrido na concepção brasileira. Híbrido é quando um motor elétrico consegue entregar pelo menos 2% da energia consumida pelo veículo num ciclo de medição específico. É complexo. Então existem alguns carros híbridos leves no Brasil que não são considerados híbridos, porque são muito grandes e o motor que assiste o motor a combustão é muito pequeno. Nesse caso, então, é híbrido, mesmo sendo um híbrido leve com sistema de 12 volts. Sim, 12 volts. O único carro que tem um sistema assim no Brasil atualmente é o Audi A5 e também o Audi A4, que é gêmeo, com motor 2.0 e tração integral 4. Esses aqui, no patamar de baixo, são os primeiros. A maioria dos híbridos leves no mundo, na verdade, são 48 volts. E isso implica em algumas diferenças que eu vou te mostrar lá no motor. Bom, aqui não temos surpresa. Esse daqui é um motor 1.0 turbo de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque. A potência máxima e o torque máximo não mudam. Porque o que acontece? A peça que nós antes chamávamos de alternador, ela está na mesma posição aqui, agora se chama BSG, Belt Starter Generator. Tem esse cabo aqui mais robusto e ali uma correia, que parece uma correia de acessórios convencional, mas ele é mais larga e robusta. E também um esticador mais robusto e mais forte para garantir a tração nessa correia, porque
O belt starter, esse motor gerador, ele aplica sua força, ele funciona como motor aplicando sua força no motor a combustão por meio dessa correia. Daí vem o belt de cinta, de cinto. Então, em momentos específicos de aceleração principalmente, esse alternador especial, esse super alternador, consegue imprimir sua força, emprestar sua força para auxiliar esse motor aqui. E qual é o princípio disso? Você deixa de utilizar mais potência do motor a combustão para utilizar uma reserva de energia que alimenta esse motor elétrico. E essa reserva de energia leva à utilização de uma bateria extra que eu já te mostro em seguida. Esse belt starter ele consegue aplicar até 3 kW, que dá o equivalente a 4 cavalos e 1 kgfm de torque. Então ele consegue auxiliar um motor que num uso cotidiano, numa velocidade ali de 40, 50 km por hora, está entregando 20 cavalos, um pouco menos de torque do que ele tem numa situação de pico. Então quando você vê esses 4 cavalos comparado a 20, 30 cavalos, é uma entrega elétrica significativa, percentualmente falando. Então é possível reduzir o consumo e melhorar um pouco até a sensação de aceleração. Porque desde o Proconv 7, o PL7, a aceleração de alguns carros ficou bem mais lenta, foi meio retardada para cumprir normas de emissões. E com o Proconv 8, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, isso só tende a piorar. E piorar bastante. Tem muito carro que está ficando mais lento, principalmente os aspirados, vão ficar mais lentos e mais econômicos. Aí a gente tem que fazer a conta se vale a pena trocar de desempenho por menos consumo de combustível. Também faz parte da lógica de funcionamento do híbrido leve otimizar o funcionamento do start-stop. Você deve lembrar nos tempos que o Fiat Argo tinha start-stop opcional, que era um opcional bem presente até na linha e era bem ruim o funcionamento dele. Você parava, independente da temperatura, ele desligava o motor, você voltava a acelerar, ele religava e o carro tremia todo, fazia barulho, era bem desconfortável. Quando você tem um belt starter, quando você tem um motor elétrico, que também é alternador, atuando, essa partida ela se torna mais instantânea e muito mais suave, quase imperceptível. E aí, antes de falar de bateria, é importante destacar que essa bateria convencional de 12 volts aqui permanece. É uma bateria EFB de tecnologia de funcionamento para start-stop. A EFB ela carrega mais rápido e entrega mais energia quando você precisa. Então isso é bem importante. E eles aumentaram a capacidade dessa bateria, né, de 60 ampere-hora para 68 ampere-hora. E daqui a pouco eu volto aqui para explicar por que esse ganho é importante. Acho que eu estou levando o momento Senai desse vídeo um pouco longe demais, mas é necessário. Preciso te mostrar que a bateria auxiliar ela fica aqui embaixo do banco do motorista. É uma instalação que meio que lembra um subwoofer, né? Mas geralmente se coloca no banco do carona. Por que colocaram debaixo do banco do motorista? Porque eles quiseram. Mas é uma bateria de 12 volts de lítio. Aí é que está a grande diferença. Ela é de lítio e tem apenas 11 ampere. 11 ampere multiplicado por 14 volts, que é a tensão nominal dessa bateria, a gente tem 150 watts. É uma bateria relativamente pequena. Sistemas de 48 volts usam pelo menos 300 watts para funcionar. Mas é uma solução também para baratear esse sistema híbrido leve no Pulse e no Fastback para torná-los mais acessíveis. O princípio é justamente esse. Depois eu explico isso um pouco melhor. Mas essa bateria, ela se junta à bateria de chumbo lá na frente para conseguir entregar mais energia para o sistema híbrido leve funcionar. E aí você monitora isso pelo quadro de instrumentos. Agora, uma coisa é que a Fiat ela está com um pouco de medo de dizer quanto uma bateria dessa daqui custa. Mas o que eu posso te afirmar é que aqui no Brasil ela custa pelo menos R$3.000, mas na verdade vai custar um pouco mais que isso. A gente vai explorar isso ao longo das próximas semanas, conforme esse componente chegar ao mercado. Mas a durabilidade é de mais de 8 anos, né? Uma durabilidade calculada ali de 250 mil quilômetros. 250 mil quilômetros é meio que a durabilidade projetada dos motores GSE Turbo. É uma durabilidade
de projeto, né? Isso é 250 mil sem abrir, sem grandes intervenções, digamos assim. Vai ter carro que vai durar mais e vai ter bateria que vai durar mais também. Mas isso aqui, a qualquer hora, vai fazer parte do plano de manutenção. Mas não, ela não impede que o carro funcione. Agora deixa eu te mostrar esse quadro de instrumentos aqui. Bom, e agora você vai ver como é que o motor dá a partida suavemente. Eu já te mostro o que muda no quadro de instrumentos. Vamos lá. Ligou. O carro não tremeu. Isso já é um avanço enorme. Se eles falassem assim, a vantagem do sistema híbrido leve é que o carro não treme para dar partida. Pô, já tem um ganho. Já tem um ganho bem bom. E aqui muda também a apresentação das informações no quadro de instrumentos digital de 7 polegadas. Tem a cor azul, está escrito Hybrid aqui. E aqui, essa barrinha aqui, durante a condução, ela mostra a regeneração de energia. O mesmo motor gerador faz a regeneração da energia cinética, ou seja, o movimento das rodas, as reduções de velocidade são aproveitadas para recarregar o conjunto de baterias. E aqui desse lado ele mostra a carga, que está bem baixa aqui, e isso é relativamente normal, porque a bateria é pequena. Então, se você faz um consumo muito maior, se o motor elétrico ajuda muito o motor a combustão, ela tende a descarregar rápido. É um movimento grande de recarga. Isso é normal até nos Corolla Cross e Corolla. É necessário ter esse comportamento de recarga e descarga rápida. E é justamente para isso que eles utilizam a bateria de lítio, porque é ela quem consegue fazer esse jogo de energia maior. Então, aqui também, passando para baixo, você também vai conseguir ver quanto de energia foi recuperado durante a condução. Esse mostrador azul aqui. E aí tem o consumo médio natural e você vê quanto que se consegue recuperar no seu modo de condução em termos de energia. Vou falar que eu fiz um teste utilizando um Pulse convencional, um Pulse antigo, e esse com a versão híbrida. Em BH, ladeira, descida, trânsito, bastante trânsito e chuva e ar-condicionado ligado. E eu consegui uma diferença utilizando etanol de 10%. 10% porque eu já estava mantendo um padrão de condução com motor a combustão e com motor híbrido, tentando manter mais ou menos o mesmo padrão. E é essa, basicamente, o ganho que se tem no consumo do Inmetro protocolado. Mas dependendo do modo de condução, é até um efeito assim, eu vou dirigir de forma mais econômica porque eu estou dirigindo um carro híbrido. Teve gente que conseguiu fazer quase 30%. Aí vai do pé de cada um. Mas agora deixa eu falar mais ou menos como funciona a gestão de energia entre essas duas baterias. Vamos lá para frente de novo. Tem uma coisa muito importante relacionada ao uso de um sistema híbrido leve 12 volts, que é a não necessidade de você fazer um treinamento específico de alta tensão para todas as equipes de todas as quase 600 concessionárias Fiat no Brasil. Com 12 volts você faz a manutenção desse carro como se fosse um carro convencional. Acima de 30 volts já começa a ser considerado alta tensão, dependendo ali se é corrente contínua ou corrente alternada. Corrente alternada é mais cedo, mas enfim, existe esse controle. Tanto que o sistema híbrido aqui não tem nem cabo laranja, que é o que identifica a alta tensão nos veículos. Então existe esse ganho, é uma forma de popularizar também o sistema. E outra coisa legal é que esses componentes aqui todos são nacionais, são nacionalizados, exceto a bateria de lítio, que vem da Coreia do Sul. É uma bateria Samsung e é uma bateria compartilhada também com os híbridos leves de 12 volts da Fiat, da Stellantis como um todo, na Europa. Aí entra a Lancia Y, entra a Fiat Panda e outros veículos que também usam o motor Firefly, o aspirado, com 69 cavalos por lá. Aqui nós temos uma aplicação turbo, que até onde eu sei é novidade. Agora deixa eu te falar o que acontece com a energia daquela bateria de lítio por aqui. Para instalarem aquela bateria extra embaixo do banco do motorista, tiveram que passar um chicote atravessando o assoalho para baixo, passa por uma área isolada ali, vem pela lateral do túnel central e atravessa até uma peça, pequeno módulo elétrico aqui atrás, que vai fazer a gestão do comportamento entre a bateria de 12 volts de lítio e a bateria de 12 volts de chumbo. E ele vai fazer isso com uma lógica de funcionamento. Por quê?
Na hora que você regenera, é a bateria de lítio quem precisa carregar primeiro, carregar mais rápido para aproveitar ao máximo essa energia sendo recuperada. E depois, durante a condução normal, existe uma gestão para que a bateria de lítio recarregue a bateria de chumbo. Mas na hora que você acelera para necessitar, a ponto de necessitar o auxílio do motor elétrico, as duas baterias conseguem entregar energia. Então, no geral, você tem 79 ampere-hora de energia para ser utilizada pelo sistema até um certo limite, porque o carro tem que continuar funcionando e tem que dar partida. O fato é que se você fizer uma conta, sendo bem otimista, esse carro tem 1.100 watts-hora de energia. Claro que ele nunca vai utilizar a energia total das duas baterias, mas dá para dizer que a bateria não é tão pequena assim, a energia disponível não é tão pouca assim. Se a gente falar de uns 600 watts, 700 watts, já é um ganho significativo. Mas esse controle, essa gestão energética é o que faz esse carro ser mais econômico. E esse comportamento eu vou te mostrar agora durante o test drive. Bom, iniciando o test drive aqui com a bateria com um traço só de energia e o computador de bordo zerado. Agora a gente já completou, ó, uma barrinha. Eu coloquei uma segunda câmera aqui para tentar mostrar o quadro de instrumentos aqui e o ganho de energia que é possível ter durante a direção. Por exemplo, aqui na frenagem estava 30 por hora e estava regenerando, mas ele tem um limite de velocidade para regenerar. Isso é importante. Agora, nem toda desaceleração, essa frenagem, por exemplo, ele não regenerou nada. Nem toda desaceleração, nem todo movimento que o carro faz consegue ser aproveitado pelo BSG, por esse motor elétrico acoplado ao motor a combustão, que inclusive, agora eu posso deixar isso um pouco mais claro, que eu esqueci antes, ele substitui o motor de partida. Então, é a peça que é um alternador, que é um gerador, que é um motor e que também faz a função de motor de partida, e justamente por isso que a partida do motor e a atuação do start-stop é mais suave. Esse é um dos segredos desse sistema. Então já tem um ganho, né, significativo aí de consumo. Agora ele está regenerando 45, 40. Quando eu fiz uma frenagem mais forte, ele parou de fazer a regeneração. Aqui tem que mudar um pouco a mão no volante para não atrapalhar a gravação. Nessa aceleração ele está botando bastante força do motor elétrico. Agora ele reduziu a 50, ele reduziu. Quando ele simulou a marcha, a troca de marcha, ele voltou com uma grande atuação e agora ele está regenerando a 60 por hora. Gostei, viu? Regenerou bem. Regenerando bem agora também, mesmo tirando o pé de todos os pedais. Vai bem. E justamente esse ganho que ele consegue quase que imperceptível na sua condução, você não sente a atuação do BSG ali atuando de forma regenerativa, ele consegue mais energia, e quanto mais energia, mais atuação do motor elétrico, melhor é essa troca, essa relação aí entre os dois motores aqui no Fastback, pelo menos. O ganho de consumo, de eficiência, na verdade, ele é maior no Pulse do que no Fastback. Talvez pelo peso, né? Só aquela tampa traseira já pesa bastante. E aqui, velocidade contínua, mantendo, ele só está regenerando. Eu senti agora um peso extra de motor de freio motor, na verdade. Ele está na 1/3 da capacidade regenerativa dele, já está com 3 traços de carga, entrou em 4 traços de carga. Recarrega rápido. E aqui é uma alameda, numa descida aqui, ele deve regenerar bastante se eu conseguir manter esse comportamento aqui. Tirei o pé do acelerador, não preciso acelerar aqui nessa circunstância, ele carrega muito bem mesmo. Eu tenho que sair lá na frente, eu vou continuar, tentar manter uma velocidade aqui, que a inclinação mantém a velocidade, sem perder velocidade, para manter a regeneração o máximo possível. E agora qualquer aceleraçãozinha, como ele está numa carga bem melhor, está 2/3 da capacidade da bateria, ele está sempre auxiliando o motor a combustão. Vou aumentar um pouco a aplicação do pedal e a força do motor elétrico entra antes do motor a combustão ganhar giro. Ou seja, você tira o atraso do pedal do acelerador do motor turbo. O turbo lag
ele mata isso. Que é justamente esse vazio ali entre 1000 e 2000 RPM. Tudo bem que o torque máximo desse motor vem nessa faixa, mas ainda assim é uma grande ajuda. Pensa que 3000 watts, 3 kW é a potência de uma scooter elétrica. Então é um ganho significativo para um motor a combustão. Vale esse auxílio, mas 1/3 da bateria já foi embora nessa subidinha aqui agora. Olha lá, nessa subida aqui ele está usando quase o máximo de força do motor elétrico para me auxiliar. O motor a combustão vai trocando de marcha simulada, né, do câmbio CVT, e regenerando agora 40, 35. Abaixo de 35 ele não regenera mais. Mas é notável como carrega muito rápido e como descarrega muito rápido. É uma troca em tempo real de desempenho ali. Por favor, eu estou recarregando, deixa eu usar minha energia. E quanto mais você regenera, quanto mais você tira o pé do acelerador numa condição propícia para isso, mais energia acumula e mais atuação do motor elétrico, do belt starter, acontece. E uma coisa, você percebe que o start-stop funciona, o carro não treme, você nem escuta a partida, mas nesse carro tem duas particularidades. O start-stop não pode ser desligado, não tem como, não adianta, mas existe uma gestão térmica do ar-condicionado muito mais eficiente. Eles alteraram o sistema de ar-condicionado para o condensador, né? Condensador, na verdade, a evaporadora, né? A evaporadora ter maior capacidade de armazenamento de frio, para ficar uma área maior, mais gelado, por mais tempo. Então, esse tempo que o motor fica desligado, ele consegue não fazer o motor ligar por causa da temperatura por mais tempo. Fica fresco, o ar continua mais fresco por mais tempo. É mais ou menos essa a lógica que eu estou tentando explicar. Complexa, muita coisa técnica para explicar de uma vez só nesse carro. Justamente por isso que é importante que seja um carro que nós já conhecemos muito bem, né? A gente não precisa falar, vai vender, não vai vender. Gente, Fastback Pulse dá mais ou menos 100 mil carros por ano. Aí você pega que essas versões correspondem a 40%, 45% das vendas desses carros, são 40 mil carros híbridos leves por ano a partir de agora. E agora nessa descida aqui, novamente eu não preciso acelerar para manter 60 por hora. Então ele vai regenerar aqui até o fim. Agora já está ficando mais lento, 50, eu vou ter que dar uma aceleradinha. Vamos aumentar a inércia aqui. E essa aceleradinha com patrocínio do motor elétrico. E agora continua aqui. Cheguei na velocidade, agora a velocidade máxima é 60 mesmo. E eu vou mantendo. Esse carro não tem coasting, né? Que é aquele modo velejar que você encontra, por exemplo, num Audi ou num Kia Stonic, que são... O Stonic é um híbrido leve de 48 volts. Mas ele consegue velejar porque ele tem um câmbio de dupla embreagem. Ele só precisa desacoplar o câmbio do motor e pronto. Aqui, ó, arrancada com o patrocínio do motor elétrico. Um oferecimento energia elétrica, corrente contínua. E agora regenerando full. Nossa, agora quando chega a 30 por hora ele para de regenerar, mas só esse movimento aqui, essa descida que eu peguei, já chegou novamente a 2/3 da carga. Entende? Funciona bem, você consegue ver e sentir. Você sente que existe uma força estranha no ar, uma força estranha empurrando o motor a combustão, auxiliando ele nos seus momentos de maior dificuldade. Agora vamos completar esse percurso e ver qual o consumo que eu consigo e quanto de energia eu vou conseguir regenerar, beleza? Volto em breve. Eu voltei só para mostrar uma coisa. Eu acabei de conseguir completar a carga das baterias. Das baterias, né? Já que tem uma simbiose entre a bateria de lítio e a bateria de chumbo. Pode até ser que, conforme fique muito tempo parado, o nível ali da bateria reduza, porque ela pode estar transferindo, equilibrando a capacidade junto com a bateria de chumbo, passando energia para a bateria de chumbo. Inclusive por isso
eles acreditam, né, eles fizeram um teste, eles sabem disso. A bateria convencional de chumbo, ela aumenta a sua vida útil, porque o estresse dela acaba sendo menor, porque existe esse buffer ali de lítio equilibrando a energia com ela. Isso é interessante também ser considerado. Mas, enfim, é uma bateria, a bateria de lítio dura bastante tempo para isso. Agora, interfere em desempenho o sistema híbrido? A gente pode até tentar ver quando o carro for testado se há algum ganho de retomada. Mas eu imagino que não, porque quando você realmente exige o motor, ele não entra o motor elétrico, ele não tem assistência do motor elétrico, ele entrega tudo nas mãos do motor a combustão. Diz aí mais, e até essa assistência, ele teve uma assistência elétrica na arrancada, mas agora não. Agora vamos lá, estamos de volta ao hotel. Quando eu parar na cancela, teremos consumo. Que agora eu também já usei, né? Acelerei bastante aqui. E mesmo acelerando bastante, teve uma baita regeneração. Meu ganho foi de 0,26 kWh. Ou seja, eu consegui regenerar quase praticamente duas vezes a capacidade da bateria de lítio. Só nesse percurso. Como se eu tivesse carregado e descarregado ela duas vezes. O consumo, aqui eu estou com etanol, 6,7 km por litro. Nem fui tão bem comparado com o resultado do Inmetro, que é o que veremos a seguir. Olha que eu vou te contar, inclusive, sobre o desempenho desse carro. Bom, lembra que eu falei que o ProConv tem piorado as respostas de aceleração? Pois bem, isso também acontece com o Fiat Fastback híbrido. O tempo de aceleração de 0 a 100 km com gasolina no passado era de 9,5, sendo que com álcool é 9,4, uma diferença bem pequena. Para esse carro híbrido, já para o ProConv L8, o 0 a 100 com gasolina piorou para 9,7, enquanto com o etanol se manteve em 9,4, porque o carro consegue fazer essa gestão de não emitir poluentes com o etanol. Na verdade, a resposta do acelerador fica bem pior mesmo com a gasolina, com o etanol não. O carro sabe o que ele está queimando. Agora, quanto ao consumo, vou ter que olhar minha colinha aqui, tem uma diferença porque o ganho, na verdade, só existe na cidade, pelo menos no caso do Fastback, porque o Pulse ele tem um comportamento diferente. E aí eu convido a ler a matéria no site. Mas vamos lá. Fastback antes, no consumo urbano, ele fazia 11,9 km por litro com gasolina e 8,4 com etanol. Agora ele faz 12,6 com gasolina, temos aí um ganho de 700 metros a mais com 1 litro de gasolina, e 8,9 km por litro com etanol, um ganho de 500 metros de rendimento. Agora, quando a gente entra para o consumo rodoviário, na verdade ele piora. Então esse carro antigo, o T200 antigo, normal, ele fazia 14,6 km por litro com gasolina e com álcool 10,2. Agora com gasolina ele faz 13,9, ou seja, aquele ganho de 700 metros com 1 litro no ciclo urbano se perde no rodoviário. E o consumo com etanol é de 9,8, ou seja, uma piora aí de 400 metros também. Também foi alterado o comportamento do câmbio para funcionar junto com o sistema elétrico, mas mesmo assim houve uma perda de eficiência do carro na estrada. E é até curioso, porque a aerodinâmica do Fastback tende a ser melhor, mas o Pulse consegue um ganho maior. Para ver isso é melhor você ver no detalhe na matéria em nosso site, porque aí já fica bem mais complexo. Agora, como é que fica o preço do Fiat Fastback híbrido? Aí sim eu vou ter que usar apenas a legenda aqui no vídeo, aqui mostrando aqui embaixo, porque eu só sei que vai custar mais caro, coisa de 4 a 5% mais caro do que o modelo anterior. Mas é importante esse momento de eletrificação, porque de fato vai melhorar o consumo e tornar isso aqui mais popular. E a tendência é que o híbrido leve
no futuro, nem seja citado por jornalistas como eu, porque vai se tornar padrão. Principalmente a partir da próxima etapa do Proconv L8, que entra em vigor em 2027, e dizem que vai ser muito difícil para um carro como esse, com turbo e ali seus 130 cavalos, conseguir se manter no mercado e cumprir as regras de emissões e consumo sem um apoio moral de um motor elétrico, por menor que ele seja. E é isso que eu tenho para dizer, não preciso apresentar um Fiat Fastback do zero novamente, né? As mudanças são bem discretas, mas para o uso vão ser bastante significativas para o consumidor. Até mais! E como você sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até quando a gente pode tomar choque.